Olá, meus amigos do Bikes e Camelo. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto um pouco diferente. Depois que as transmissões começaram a acontecer no Brasil das provas de ciclismo, a gente só tem visto mais comumente Tour de France, Giro de Itália e Volta à Espanha. E uma ou outra clássica. Eu queria falar para vocês sobre esse mundo do ciclismo que são as clássicas. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. As provas clássicas do ciclismo, as chamadas clássicas, são provas longas e que acontecem num dia só. Diferentemente do que acontece nos Grand Tour, que é como são chamados o Tour de France, o Giro de Itália e a Volta à Espanha, que demoram dias para chegar ao final e que as provas também têm uma estratégia, têm uma política. Tem dia que os ciclistas que estão liderando a camisa amarela, por exemplo, no Tour de France, ele não se desgasta demais naquele dia porque ele tem que se poupar para o dia seguinte. Existe a estratégia de um dia ganhar um sprinter, outro dia ganhar um escalador, etc. Existe uma série de estratégias políticas, que a gente pode chamar também, em que nem sempre o melhor vence todos os dias. É uma prova de longa duração, em que normalmente o ciclista, às vezes tem um dia que ele não está tão bem quanto no dia anterior, a saúde dele dá uma piorada e ele tem que diminuir naquele dia, enfim, ganha quem anda mais e quem também sabe dosar todos esses recursos aí, seja de saúde, seja de alimentação, seja de como se portar numa subida, numa descida, um que desce bem, um que sobe bem, etc., para ao final, depois de 3 semanas, a gente saber quem é o vencedor. As clássicas não. As clássicas, tudo isso acontece também, só que muito mais rápido, porque a prova é num dia só. Então, normalmente são provas muito gostosas de assistir, porque, falando em português, claro, o pau começa a rolar desde o início. E a prova é o tempo inteiro com uma série de alternativas. A hora que você pensa que alguém já ganhou, vem outro lá de trás, sai, passa, o bloco alcança. Enfim, são provas muito dinâmicas de assistir. E elas são muito famosas. Mas a primeira pergunta que vem, tá bom, então quais são as clássicas? Bom, eu tenho uma notícia ruim para você. Não dá para saber exatamente quais são as clássicas. Por quê? Porque não existe uma lista das clássicas. Os fãs, o pessoal que transmite as provas chamam algumas provas de clássicas, mas não existe uma lista exata de quais seriam essas clássicas. O que define uma prova clássica? Bom, primeira coisa, são provas longas, são provas de um dia só, mas são provas longas, provas com muita alternativa, e o que define é mais a importância histórica, o tempo de existência dela, quais os ciclistas que participam daquela prova. Se é uma prova antiga, mas não tem um elenco bacana para participar, ciclistas de renome para participar, uma clássica pode inclusive deixar de ser clássica, porque como a lista não é fixa, provas novas passam a ser clássicas e outras deixam de ser clássicas ao longo do tempo. E entre as clássicas, é importante que você saiba, existem algumas provas que são as mais importantes. Todas as clássicas são provas que dão grande prestígio ao vencedor. O ciclista ganhou uma clássica, ele já tem fama pela vida inteira por ter ganhado uma clássica. Mas dentre as clássicas, existem 5 que são especiais. E aí são as chamadas monumentais, as clássicas monumento ou então as monumentais. Essas provas, as clássicas monumento, o cara se eterniza quando ele ganha, né? Ele vai ser reverenciado o resto da vida por ter ganhado uma dessas 5 provas aí. Sobre as monumentais, voltando a falar delas, são as principais e elas têm de característica comum entre elas. Todas têm mais de 100 anos, no mínimo 100 anos de existência, essas 5 que eu vou falar na sequência. E todas elas também tem mais de 250 quilômetros. Primeira monumental, clássica, mas monumental que nós vamos falar, é a Milan-San Remo. A Milan-San Remo, ela tem normalmente 298 quilômetros de extensão. Em 2020 houve uma exceção, teve que fazer um desvio lá, alguma coisa relativa talvez à pandemia, tal, não me lembro exatamente. Ela teve até um pouquinho mais de 300 quilômetros. É uma prova demorada, dura 7 horas para completar mais ou menos, e ela tem algumas características. A primeira característica dela é que ela é plana, na maior parte do percurso ela é plana
e mais no final que ela tem duas subidas bastante famosas, a Cipressa e a Poggio, com 2 Gs, Poggio, P-O-G-G-I-O, em que ali as coisas se definem para chegar. Ela subiu o pódio, aí tem a descida da montanha lá. Quem é bom descender se defende bem ali, é uma loucura aquela descida, é coisa para maluco, porque todo mundo quer ganhar a corrida e todo mundo desce o máximo, costumam correr quedas ali nessa descida, e depois tem a chegada, uma avenida longa para a chegada, e ela tem uma característica diferente das outras monumentais, ela é um pouco diferenciada, porque nessa Milan-San Remo, às vezes sprinters ganham. Porque as outras todas, como tem muita subida, fica mais difícil para a final se decidir entre sprinters. Mas a Milan-San Remo, Cipollini já ganhou lá, dos que estão nativos aí, o Mark Cavendish já ganhou lá. Então ela é uma prova que dá mais chance para os sprinters. Então, quando algum sprinter consegue ganhar uma monumental, muito provavelmente é a Milan-San Remo. O Ed Merckx, que não era sprinter, ele era o que a gente chama de all-rounder. É um ciclista que corre bem em vários terrenos, etc. É um cara que consegue andar por muito tempo numa velocidade alta, é um bom contrarrelogista, escala também, se defende muito bem na montanha, porque o escalador puro é aquele magrinho e tal. O all-rounder não é esse cara. O all-rounder é aquele que joga bem, usando o termo do futebol, né? Joga bem em todas as posições, é aquele que corre bem em vários terrenos diferentes. Então, o Ed Merckx, que não era sprint, ele era um all-rounder, é o maior vencedor da história. Ele venceu 7 vezes a Milan-San Remo, em 10 participações. Isso é um absurdo, porque ele nunca correu sozinho, né? Sempre tinha outros 200 querendo ganhar dele. E mesmo assim, em 10 participações, ele cruzou a linha em primeiro em 7 delas. Ciclistas muito famosos já ganharam lá. E ganhar a Milan-San Remo, que é chamada La Classicissima, né? A prova mais clássica, ela dá uma fama enorme. Quem ganhou recentemente lá de 2018 para cá, que eu vou tentar lembrar aqui, mas o Nibali ganhou lá, acho que em 2018, depois o Julian Lafilippe ganhou, Wout van Aert ganhou, vocês vejam que são 3 all-rounders aí que ganharam, né? Matej Mohori, que ganhou este ano, e o ano passado, se eu não me engano, tinha sido o Jasper Stuyven. Então essa é a Milan-San Remo. É um detalhe importante que ela é a que abre a temporada, é a primeira monumento, é a Milan-San Remo. É dali que a gente começa a ver como é que os caras treinaram durante as férias, etc., como é que eles negociaram com o inverno ali, em que tem que ficar um período meio sem treinar, e como é que eles vieram para a temporada seguinte. Então, prova imperdível, Milan-San Remo, a primeira das monumentais. A segunda monumental que eu quero abordar com vocês é o Tour de Flandres. Tour de Flandres é disputado na Bélgica, é muito curiosa essa história, porque a Bélgica ela é dividida em 2 o país. O ciclismo, a Bélgica é tradicionalíssima no ciclismo, é um país que é apaixonado pelo ciclismo, mais até do que França e Itália. E lá o país é dividido em 2, tem uma região, uma parte da Bélgica, que é a Flandres, onde falam neerlandês, depois a gente fala um pouco dessa questão de neerlandês, que hoje o holandês não está mais querendo ser chamado de holandês, né? Agora eles querem chamados de Países Baixos ou neerlandeses, não mais holandeses, mas isso é um assunto para outro dia, outra matéria. Mas essa região de Flandres, por que eu estou insistindo nela? Porque ali é onde o pessoal é apaixonado por ciclismo. Era uma região muito pobre, em que a maneira de se destacar na vida era correndo de bicicleta, e era tão importante nessa região da Bélgica, para as famílias, ter um ciclista como talvez tenha sido no passado as famílias brasileiras terem um padre na família. Então, as famílias têm que ter um ciclista na família, isso é muito importante. A região de Flandres é a região que vinha aquela folha de Flandres, que era muito conhecida aqui, que usa para fazer embalagem de óleo, de tinta, etc., aquela lata recoberta, que é usada para embalagem, por isso que ela é famosa. E lá, as provas são muito duras. As provas lá são disputadas, grande parte delas no paralelepípedo, e vencer lá é muito difícil. Então criou-se, por isso que eu estou insistindo em Flandres, porque criou-se um termo que é o Flandrian, ou Flandrian, que é o ciclista que ganha em Flandres. Eles normalmente são de lá mesmo. É muito difícil bater os caras lá. Alguns ciclistas vão lá de fora e conseguem batê-los, mas é difícil.
E existe todo um culto a essa figura do Flandrian, que é um ciclista muito forte, raiz, casca grossa, coisa para belga mesmo, né? É dessa região também que vem aquele termo da passada belga, ou passo belga que fala, e são provas que exigem atletas mais reforçados, mais pesados, para que eles andem bem no paralelepípedo. Umas provas maravilhosas, também é uma prova muito antiga, também tem 250 quilômetros e quem vence várias vezes lá fica famosíssimo, como é o caso do Johan Museeuw, que já falamos dele aqui, venceu 4 provas. É o caso de agora, recentemente, quem é o novo herói deles lá, o novo mito, o novo ídolo, é o Van den Poel, né? Mathieu Van den Poel, que ganhou 2 vezes seguidas agora recentemente. Ganhou em Flandres. E outra coisa, lá como tem essa questão que a Bélgica é dividida, eles querem criar o reino de Flandres e tal, lá todo mundo vai assistir a corrida com as bandeiras amarelas, com um leão no meio, né? E a coisa tem uma característica meio política, meio tenso o ambiente lá, e quem vence as provas lá, e vence várias provas, acaba sendo chamado de Leão de Flandres, que era o nome do Johan Museeuw, Leão de Flandres. A terceira monumental é a Paris-Roubaix, disputada na França, vai de Paris a Roubaix, norte da França. Hoje já não vai mais de Paris, porque já faz um bom tempo que ela sai da região metropolitana de Paris, acho que é Compiègne o nome da cidade, não sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas é uma prova famosíssima, chamada Inferno do Norte, pela dureza da prova. Se chove, aquilo fica um horror, ela já é difícil e se chove. E um ciclista que nós já falamos aqui nesse canal, o Sean Kelly, ele falava que a Paris-Roubaix, se não chover, não é Paris-Roubaix, porque ele era um tremendo de um casca grossa. Quem que vence a Paris-Roubaix? Normalmente esses all-rounders também, que nós já falamos dele anteriormente, aqueles caras que vão bem em qualquer terreno. Normalmente caras de compleição física grande e pesados. Existe já uma estatística que diz que quem mais venceu em Roubaix, não que isso seja absoluto, mas são ciclistas de em torno de 1,80 m, ciclistas grandes e com peso em torno de 80 quilos. Na Paris-Roubaix, quadros são testados, inclusive quadros são reforçados para correr lá, rodas, pneus especiais para correr lá. E eu li uma vez um ciclista, eu não lembro qual deles, talvez Roger de Vlaming, que ganhou 4 vezes a Paris-Roubaix e é chamado de Senhor Paris-Roubaix, ele dizia que a bicicleta se estabiliza em Paris-Roubaix, no paralelepípedo, a partir de 45 por hora. Se você vier no paralelepípedo e mantiver a velocidade de 45 por hora, andando pelo menos 45, é quando a bicicleta se estabiliza. Se vem alguém levinho, né, com pouco peso, andando a menos que isso, ele fica pulando o paralelepípedo e a bicicleta não rende. Então, é coisa para casca grossa, é para andar mesmo, é bruto, é 45 no mínimo de velocidade para passar nos paralelepípedos, isso homens de 1,80 m e 80 kg. Maior vencedor, já falei, Roger de Vlaming, 4 vitórias. E recentemente, quem ganhou uma prova muito bonita agora, no ano passado, foi o Sonny Colbrelli, chegou com lama da cabeça aos pés, vocês estão vendo aí a imagem do Sonny Colbrelli na chegada, e infelizmente está parando agora no final de 2022 por problemas cardíacos, recomendações médicas e não continuar correndo, que ele pode ter um mal súbito a qualquer momento, como já teve um problema sério o ano passado e se recuperou. A quarta monumental, muito famosa também, Liège-Bastogne-Liège, na Bélgica. Já falamos delas desse capítulo aqui, como quando falamos da bicicleta Gitane e do Bernard Hinault. Também é uma prova longa. Vencem lá os all-rounders também, esses ciclistas muito fortes. Às vezes vencem algum sprinter, mas é um pouco mais difícil. E uma característica interessante dessa prova é que ela é chamada, por ser a mais antiga, desde 1892, ela é chamada de La Doyenne. La Doyenne quer dizer velha senhora, ou a anciã, mais antiga, etc. É a mais antiga das monumentais. Recentemente, quem ganhou foram Pogačar e Remco Evenepoel, 2 ciclistas modernos e que estão lá fazendo já história, desde já ganhando essas monumentais. E por fim, a última das monumentais, que é o Giro de Lombardia, como ele se chamava até pouco tempo atrás, e agora mudou o nome para Il Lombardia. Il com IL Lombardia, o Lombardia. Essa prova, ela não só é a última da nossa lista, como ela é a última a ser disputada.
Assim como a Milan-San Remo é disputada lá no início da temporada, é uma clássica de primavera, essa aqui é uma clássica de outono. Ela é disputada bem no finalzinho do ano, acabou de ser disputada. Pogačar ganhou este ano e já tinha ganhado o ano passado. E Nibali ganhou duas também recentemente, acho que 2015 e 2017, se eu não me engano. Enfim, uma prova que está aí, é muito importante essa prova, é que encerra praticamente o calendário ciclístico, a temporada ciclística. Daí os caras antigamente iam correr os critérios, e enfim, já iam meio que para o descanso, né? Provas mais de exibição do que de competição, porque é a última prova da temporada praticamente. Ela é chamada de a prova das folhas mortas, ou a corrida das folhas mortas, é o nome que ela também é chamada. Por quê? Porque há aquelas folhas pelo chão, porque é outono e as folhas estão caindo das árvores. Tem todo esse romantismo aí envolvendo. O ciclista que mais venceu a Il Lombardia, antigo Giro da Lombardia, foi Fausto Coppi. Ele venceu 5 vezes. E um outro dado importante do Giro da Lombardia, que eu não falei, mas que ocorre praticamente todos os anos, o Giro da Lombardia é corrido na região do Lago de Como. Né? E ali tem o tal do Porto do Ghisallo. Porto é o nome que se dá aos montes, não é lugar que atraca navio, não. Porto são as montanhas. Porto del Ghisallo. Lá no Porto del Ghisallo é onde fica a igreja Madonna del Ghisallo, que é onde tem o museu, ela é a padroeira dos ciclistas, e é onde tem um museu fantástico com bicicletas de corredores antigos. Quase todos os ciclistas famosos antigos deixaram, no mínimo, uma camisa assinada lá, Fausto Coppi, enfim, todos os outros. Inclusive, a bicicleta que o Fábio Casartelli morreu no Tour de France de 95, está lá, batida do jeito que aconteceu o acidente e tal. É um museu que, para quem gosta de ciclismo e vai para a Itália, não pode deixar de visitar. Se você for visitar o museu, você estará rodando pelas estradas onde é corrido o Giro da Lombardia e algumas etapas do Giro de Itália também. Quase finalizando o assunto das monumentais, a gente vai falar quem mais ganhou monumentais. Quem mais ganhou monumentais foi Ed Merckx. Toda a lista que você for falar quem mais, chute Ed Merckx, que pode ser que você acerte, tem grande chance de acertar. Mas quem ganhou mais monumentais? Ed Merckx com 19, Roger de Vlaming, belga, com 11, e em terceiro, o Sean Kelly, né, empatado com o Fausto Coppi, que ganhou 9. O Sean Kelly também, nós já falamos dele neste capítulo aqui, ó. Está aqui o Sean Kelly. Tem monumentais, agora vamos falar de uma curiosidade. Não é monumental, ainda não é monumental, mas tem uma prova que está sendo corrida agora na Itália, na região da Toscana, que só por ser na região da Toscana já tem um charme todo especial, as paisagens são maravilhosas, a prova é maravilhosa, que é a Strade Bianche. Strade Bianche, não confundir com Strade Bianchi, porque Bianchi é marca de bicicleta, Bianche quer dizer branca. Strade Bianche, estradas brancas. Lá tem uma característica do terreno que a poeira é branca, as estradas são brancas. Então quando vem o pelotão, e tem várias partes que é estrada de terra, de cascalho, e que o pelotão vem e levanta aquela poeira branca. É simplesmente surreal, maravilhosa de ver. Embora essa prova seja bastante recente, ela está na 16ª edição ainda, ela é uma prova que está fazendo tanto sucesso e é tão maravilhosa que há quem advogue que ela deve ser a 6ª monumental, pela beleza dessa prova. Ela também é corrida logo no início do ano e é de uma beleza indescritível. E quem vem ganhando lá, por exemplo, o Mathieu Van Der Poel acabou de ganhar uma prova lá. Os ciclistas de renome estão ganhando por lá. Fabian Cancellara é o que mais ganhou, com 4 vezes, e é uma prova imperdível. Então, para finalizar, sobre as clássicas, o que eu tinha para dizer era o seguinte: nem só de Tour de France, de Giro de Itália e de Volta da Espanha vive o ciclismo. Há muita coisa muito bacana que você pode assistir e você não precisa esperar maio, julho e final de agosto, começo de setembro para ver essas 3 provas. A partir de março, se você procurar um pouco aí na internet, na televisão, algumas são transmitidas no Brasil, você vai ter provas de um dia fantásticas, que você vai curtir demais, vai se emocionar e vai poder torcer pelo seu campeão. Espero que você tenha gostado desse capítulo e eu espero você no próximo episódio.